E aí, pessoal, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 208 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e internecedores, 2066 de rating. Antes de começar o jogo, não esqueça daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá, desafio lançado. Vamos de brancas contra o amigão aqui da Indonésia. E4, E5, vamos jogar cavalo F3. F5. Gambito letão, o cara jogou. Gambito letão. E no meu próximo curso de aberturas, que vai ser um repertório completo, jogando E4, jogando peão-rei, eu vou cobrir todas as opções para as pretas depois do cavalo F3. Claro que o principal vai ser cavalo C6, né, para abertura escocesa, mas vai ter os gambitos todos, gambito elefante, gambito letão, que você vê bastante na minha série da Speedrun que sai toda sexta-feira. Então F5, e aqui uma coisa interessante, vamos começar a reflexão no lance 2, né? É claro que essas variantes muito malucas não são consideradas boas. Aí você vai pensar, por que, que as pessoas jogam então? Primeiro porque uma posição um pouco mais divertida, né? Um sacrifício, uma posição confusa, mas nem todo mundo estuda de brancas, porque são variantes jogadas com pouca frequência, né? Então eu já olhei isso aqui muitas vezes, mas eu não lembro bem, né, do que fazer. Mas aqui acho que é cavalo por E5 o lance, né? Tentando lembrar como é que era. Cavalo E5, dama F6, cavalo C4, né? É, tem uma linha assim. Tá, cavalo E5 é o lance, tenho quase certeza. É o lance mais correto. Cavalo por E5. Ele não pode tomar porque dama H5 ganha. G6, cavalo por G6. E aí tá caindo a torre ali. Eu não devia ter gasto 1 minuto e 15 para fazer um lance, né? Porque já cria um mal-estar no adversário, né? O cara vai pensar o cara que eu tô jogando aqui tá pensando durante 1 minuto, né? A internet dele tá ruim. E aqui o lance é dama F6. E aí, cavalo C4. Então, essa é a teoria que eu estudei muito tempo. Ah, o cara vai perder a partida, não acredito. Teremos dois jogos, olha só que beleza. Será que o cara ficou bravo que eu fiquei pensando 1 minuto? Acho que não, né? Ele deve ter fechado a janela, tava com a internet ruim já. Vamos ganhar mais uma partida, beleza. Pena, né? Porque ia ser curioso esse gambito. Dama F6, cavalo C4. Bom, claro que vamos desafiar aqui, vamos dar outra partida. Ou será que vamos finalizar o vídeo? O vídeo mais curto da história. Não, não vamos. Mas assim, acontece isso, tá? E é coisa de bom senso, não tem sentido você gastar muito tempo estudando contra F5, certo? Para vocês entenderem como é que funciona. Então, uma pessoa que joga de brancas aqui, peão-rei, ela vai gastar mais tempo no quê? No cavalo C6, porque é óbvio. É o lance que ele vai enfrentar com mais frequência, né? Ou o cavalo F6 também, que é a Petroff, que é muito jogado. Mas o F5 que acontece? Por mais estudioso que você seja, você não vai gastar tempo nisso. Você vai ver uma vez ou outra ao longo da vida. Você vai passar meses ou anos sem ninguém jogar com você, pensando em partidas oficiais, né? Se você jogar na internet todo dia, vão acabar jogando contra você. Mas ainda assim vai ser com pouca frequência, né? Então o que eu lembro aqui, né, quando eu estudei isso aqui muito tempo atrás, cavalo E5, e aí deixa eu ver até qual que é a resposta mais comum aqui para as pretas. Peraí. Depois do cavalo E5, cavalo E5 é o lanceamento mais indicado. Tem cavalo C6, tem uma cara horrível. Isso aqui é ruim pro preto, tá? Mas dama F6 e aí cavalo C4. D4 é bastante jogado também. Mas eu lembro desse lance, cavalo C4, que é um lance esquisito. F por aí, cavalo C3, o peão vai cair. Né? Talvez tenha alguma compensação, né? Porque eu vou ficar com as peças meio expostas aqui. Mas você vê que elas brancas já têm grande vantagem. Então é isso, tá? Contra, vamos dizer, gambitos assim, você tem que tentar lembrar de uns dois lances pelo menos. Dois lances na frente, e é isso. Ah, e se não jogarem nunca comigo? Vou jogar de vez em quando com você. Nem que seja bem de vez em quando, né? Então é legal saber dois lances para também não tomar o susto aqui depois de F5. Mas você não deve gastar muito tempo olhando variantes e análises, porque não vai acontecer com muita frequência, né? A não ser que você joga com alguém
com muita frequência que joga isso sempre, né? Aí vale a pena o estudo. Mas essa aqui é a beleza da preparação de abertura. Você não sabe o que o seu adversário vai jogar. Vamos dizer, você joga na internet, né? No dia a dia. Você não sabe. Você vai ter que imaginar que o adversário geralmente vai testar as linhas mais comuns, né? Mas de vez em quando alguém vai fazer um lance como F5. Vamos lá. Próxima partida, vitória mais fácil da série aqui. Deve ter sido 100% de precisão, né? Porque eu fiz 2 lances. Acho que ele nem roda a precisão direito, né? Uma partida tão curta assim. Desafio lançado. Não apareceu ninguém. Deixa eu lançar de novo o adversário aqui. Peraí. Lançar o desafio aqui. Apareceu. Vamos de brancas de novo contra o amigão das Filipinas. E eu quero saber, você que entende de estatística, qual que é a chance do cara jogar F5 de novo aqui? Qual que é a chance? Seria muito engraçado se o cara jogar F5 aqui, né? Ele não vai jogar, é. Por isso que é legal a estatística, né? A estatística funciona mesmo, né? Não tem chance do cara jogar F5 de novo. Até existe a chance, mas não vai acontecer na prática. Vamos jogar abertura escocesa. Peão tome, cavalo pro D4. Vamos ver o quanto que ele vai conhecer nosso amigão de quase 2100. Bispo C5, tá bom? Bispo C5. Então, cavalo F6, né? O lance talvez principal, mas o C5 é bastante jogado também. E no curso, né, no repertório que eu vou lançar, eu vou indicar bispo P3 porque eu acho que tem mais chance do preto errar. O cavalo B3 é um lance bem legal também. E se você está no nível bem avançado, eu prefiro o cavalo B3. Mas a sugestão principal do curso vai ser bispo P3, tá? Porque aqui já tem chance dele levar um golpe aqui, né? E ele vai jogar dama F6, eu acho, né? O cara nesse nível vai saber. E ele pode trocar em D4, que é um erro já. Você dá mais uma chance dele trocar em D4. Porque a gente sabe que a troca é jogo dama F6, tá bom? Porque troca em D4 a gente sabe que não é legal, né? Traz uma dama pro centro. E aqui eu dou mais uma chance para ele trocar, né? Dama F6, eu vou jogar C3. E essa posição aqui, jogou cavalo E7, né? G3 eu vi que era um lance bem interessante aqui, né? Bispo C4 acho que é o principal. Então, assim, essa linha ela não é tão jogada hoje em dia, porque ela realmente chegaram à conclusão que o preto está numa posição tranquila. Mas como eu falei, até um certo nível, os jogadores vão fazer muitos erros. Por isso que eu gosto do bispo P3, ele induz mais o erro. Eu vou jogar G3 aqui. Eu não lembro das análises, mas eu acho que eu coloquei essa como uma sugestão no curso. Curso que não foi lançado ainda, tá? Mas já está sendo confeccionado. B6 é um lance engraçado, né? Porque se eu jogar aqui, ele vai jogar aqui, né? Então você vê que, assim, no começo, a princípio é só você desenvolver as peças e fazer o rock, mas você vê que com muita frequência eu me encontro nos dilemas aqui, né? Porque eu já tenho uma dúvida aqui, né? O lance natural que eu quero fazer já não é tão simples, né? Bispo G2 vem bispo A6. Talvez dama A4, mas aí já parece um pouco esquisito, né? B6 ele jogou. Eu posso fazer F4, que é um lance que mantém a flexibilidade, talvez. Não parece tão arriscado. Eu vou jogar F4, porque eu tiro a opção dele fazer uns D5, agora tem o E5. Não deixo o bispo A6 para ele. E se ele jogar roca, eu jogo o bispo G2. E aí se ele jogar bispo A6... Então jogou isso, mas agora eu vou jogar bispo G2. Se ele tomar, eu tô bem, né? Se ele perder o tempo com o bispo A6, eu jogo E5, né? E também não é o fim do mundo eu não poder rocar por um instante, né? Eu posso até fazer cavalo, sei lá, posso fazer E5, né? Jogou rocão. Temos uma briga já. Temos uma excelente briga. Acho que vou fazer rock, né? Se o cara vier com D5, eu vou fazer E5. E agora tem que começar a soltar a cachorrada aqui o quanto antes, né? Fazer um A4 aqui. H5 é um lance decente pra ele. Jogou. E H4 é uma cara boa, mas acho que eu vou deixar ele fazer. Já tô numa dúvida aqui de novo. Já estou numa dúvida. E5 é um candidato, né? E5 ele vai jogar a dama G6. E aí F5 é a possibilidade, né? Interessante o E5. A dama dele tá quase sem casa, né? Dama G6, F5. Como é que é essa brincadeira aqui?
Dama G4 ele tem, talvez, né? E aí bispo F3, dama H3, bispo G2, dama G4, bispo F3 e empata por repetição. Cavalo D2 ele toma, né? Que é o problema. Se bem que eu posso fazer esse, né? Cavalo D4, E5 intermediário. Lance intermediário. E aí se dama G6, aí eu tomo, né? Será que eu vou jogar cavalo D2, então? Esse H4, G4. H3. Ih, tá meio esquisito isso aqui, hein? Tá meio esquisito já. Cavalo D2, H4. Será que eu vou fazer H4 aqui? H4 faz algum sentido, porque eu mato a torre dele, né? Se ele jogar dama G6, eu jogo rei H2. É um pouco esquisito, né? Mas acho que eu tô trazendo minhas peças pro jogo. Eu vou jogar H4. É um lance que eu não gosto aqui, porque é uma dica geral. Você não deve mexer muito onde seu adversário tem vantagem, né? E não é que ele tem vantagem, mas assim, ele tá me atacando aqui. Eu não quero mexer onde eu tô levando ataque, né? Jogou G6, que é um lance esquisito, lance lento. E agora eu preciso organizar meu contrajogo, né? E5 tem cara boa. E aí dama G7. E aí sim, cavalo D2. Ele tem bispo pro D4, que é meio chato. Bispo pro D4. Acho que eu tô bem, na verdade, né? Acho que eu tô bem. E eu posso sair correndo aqui com A4, né? B4 é uma opção também. Se bispo D4 ceder, esse peão aqui não me incomoda tanto se ele tomar. E se ele tomar de cavalo, BC, né? Tá, vamos mobilizar aqui desse lado. A gente é um lance bem estranho, né? Tomou aqui, vou tomar assim. Não me importa cavalo por B4 cair. E agora eu tô trazendo o cavalo pra cá, pra uma casa mais ativa, né? Você aceitou o sacrifício. Aceitou a provocação aqui. E5 ele vem dama F5, né? Eu tenho muitos lances agora de ataque, né? Acho que cavalo C3 tá bom. Um lance natural e simples. Preparo um dama 4, que eu não tenho tanta pressa para fazer. Reforço aqui todos os meus pontos centrais. D5 seria um lance bem legal, né? Porque fecha o bispo, tira a volta do cavalo, mas tá caindo meu cavalo aqui. Eu não posso ainda. Infelizmente. E aqui é o que a gente chama de compensação de longo prazo, né? Bispo A6 já é um lance bem arriscado aqui. Porque ele deixa agora o cavalo e o bispo meio solto, né? Eu sei que ele tá ameaçando minha torre, mas dama 4 é uma possibilidade aqui. Dama 4 é um lance, hein? Torre F2 tá sossegado também. Torre F2, cavalo D3, torre D2, né? Então esse lance aqui é bacana. Agora dama A4 é tentador, hein? Dama A4 é tentador, porque se ele tiver que jogar C5, acho que tá errado, né? Pra ele, joga o torre D1 em último caso. E tá explodindo a posição. E se ele tomar em F1, eu quero jogar dama captura A7, ameaçando checkmate a linha 8. Então como é que é? Tem que calcular aqui, porque é uma linha bem concreta, né? Dama A4, bispo F1, dama por A7. Me parece que ele tem que atacar minha dama, né? Tipo, cavalo C6, aí dama 8, cavalo B8 e bispo por F1. E me parece que tá bom aí, mas ele tem um dama C6. Vamos tentar analisar mais a fundo aqui. Vai cair meu tempo! Já tô até vendo. Bispo A4, bispo F1, dama A7. Não tem como ele voltar, né? Cavalo C6, dama 8, cavalo B8, bispo F1 e dama C6. Trocando as damas e ameaçando meu cavalo, né? Ah, ele tem um duplo ainda aqui, né? Tá, vamos jogar o torre F2 na boa então. Não cheguei numa conclusão ali, mas enfim, eu tenho o E5 agora no ar, né? Meu bispo tá ali, legal. Mas é um lance delicado, porque solta o cavalo dele também. Mas o torre D2 é um lance bem útil, né? Eu tiro do ataque da torre, quero trazer a torre D2, ele tá trazendo as peças pro jogo, ele tá jogando de maneira interessante aqui. Não sei se correta, mas bem interessante. Agora eu vou jogar dama A4. Eu já tenho que tomar cuidado com o tempo, né? Porque o cara tem 2.100 de rating quase. Ele preparou um cavalo F5 chato aqui, né? É que no momento agora ele não pode, mas eu tô ameaçando aqui, tô ameaçando aqui. Se ele tiver que jogar esse, já tá delicado, né? Porque eu ainda não posso DD5 e tá tomando cavalo, mas eu posso preparar com torre C1, daí duplo, né? É, não tá fácil a posição ainda. Ele tá quase sem lance, na verdade, aqui, tá? Mas ele tem esse, e aí eu não tenho uma resposta tão fácil. Ah, eu tenho E5. Ah, daí eu tô ganho, né? E5 ameaça a dama e depois D5, tá? O cavalo toca aqui, toca aqui. E além de tudo, eu só tenho um peão a menos aqui, né? Assim, o ataque está fluindo com certa tranquilidade, né? Mas agora E5 ganha, eu acho. Porque D5 ele toma o cavalo, ameaça aqui, né? Só que eu jogo esse primeiro, que é um lance
Que tô atacando a dama dele, não pode ser muito ruim, né? Mas o principal eu quero fechar a diagonal aqui da dama dele. Né? Ele vai jogar dama F5, vai tentar cutucar aqui com a dama, mas acho que vai cair material. E eu tenho o bispo por C6 também, né? Agora que eu me dei conta. Esse ganha uma peça também, né? Se ele jogar dama F5. Eu tenho o bispo E4, que é o exagero aqui do cuidado, né? Aí dama G4. E aí RH2, não sei. Não, dama F5 aqui, bispo C6, não sei se é tão claro assim, né? Porque eu realmente perco uma peça muito boa ali, meu bispo. Ele vai tomar de D, e aí dama por B4, eu tenho uma peça a mais. Tem que estar ganho, né? Mas tem um pouco de compensação aqui. Tipo, toma, peão toma. Acho que eu vou jogar D5 mesmo. Esse aqui parece um pouco perigoso. Toma, toma, dama B4. Dama H3. Não, tá ganho, né? Mas eu vou jogar D5. Parece bom também. Se o cavalo sair, cai aqui. O dama D3 eu não vi exatamente o que eu vou fazer ainda. No último caso, o bispo D2 acho que eu faço. Porque se eu tomar aqui, ele toma aqui, né? Pois é, esse é um lance que né, cria umas dificuldades, mas tá totalmente esquisito agora. Pra todo mundo, né? Se bem que bispo D2 tá caindo aqui depois, né? Confusão isso aqui, hein? Confusão, não sei se tá boa pra mim, não. Outra opção é jogar cavalo D1 aqui. Mas aí bispo B5, eu tô bem confuso aqui. Bem confuso. E se eu tomar direto, dama E3 não é tão claro, né? Ou dama C3, aliás, né? Dama C3 que mantém o contato em tudo. Hum, Cavalo D1 não tem cara boa. Bispo D2 não tem a melhor das caras também, pra falar a verdade. Mas eu vou jogar cavalo D1, eu acho. Ou bispo D2, eu vou jogar bispo D2. Se aí o cavalo cai aqui, tem cavalo C2, tem um monte de lance pra ele aqui, né? Tem B5. B5 é um lance também, ele dá uma B3, né? A princípio, dama G3 não me incomoda tanto, né? E agora ele começa a gastar um pouco de tempo, né? Ele tá muito melhor que eu no tempo, ainda 6 minutos contra 2. Só que eu tenho vários lances aqui. Eu tenho até bispo F1 ameaça. Porque dama por G3 cheque, torre G2 eu jogo ameaça na dama. Depois eu tomo com cheque aqui. Então tem cara que vai cair material. Assim, ele tá com todas as peças em jogo aqui. Ele pode sacrificar a peça de alguma forma. Dama B5. Dama B3 eu vou jogar na preguiça aqui, que eu acho que tá bom. Porque agora ele por mais que ele resolve alguns problemas dele imediatos, né, que é o bispo caindo. Tá, eu não vi esse lance. Tá, esse eu não vi. DC6, cavalo A1, eu vou jogar DC6 aqui. Tá caindo na torre, não tem problema. Porque ele vai ficar totalmente descoordenado aqui, né? Dama 3 ele tem B4, que eu esqueci. Aí dama B4, talvez. E bispo F1 depois tá vindo, né? Tá, porque dama B2 é um lance firme, mas ele volta o cavalo, né? Eu vou jogar dama 3 aqui. Que eu tenho minhas dúvidas, na verdade. Eu vou jogar dama 3, ameacei dama 6, B4 única. E aí dama pro B4. E. Não sei, tava caindo em F7 também, né? Dama F7 era um lance firme. Mas é bom que ele se livra do B4 aqui, porque senão ele incomodaria meu cavalo. Tem que jogar B4 aqui, né? Ameacei dama 6, matador. Ele tem cheque, mas não faz nada. Dama B4, tomei. Cavalo C2, só que ele tá totalmente solto aqui, né? As peças dele estão totalmente esquisitas, né? Dama A5, será? Dama A4 é um lance legal, né? Eu vou jogar dama A4 aqui. Dama 4, DC, bispo F1 talvez ganhe, né? Dama G3, torre G2. Meu Deus do céu, se der errado isso aqui vai cair todas as minhas peças, né? Dama 4 é uma casa estranha, na casa branca eu boto ainda, né? Ele vai jogar DC6. Eu tenho dama C6 aí, né? Então esse agora bispo F1 acho que ganha, né? Porque dama G3, torre G2, aí não tem cheque mais pra ele, certo? É, e D6 é muito peito, né? Ele deixar meu peão vivo aqui em C6, né? Esse peão é destruidor, né? Em C6. Acho que ele tinha que tomar, mas agora a torre G2 não tem cheque, né? E eu tô tomando em A6 ali, com mate ainda, aqui acabou. Aqui acabou, eu tenho que sacrificar a dama em G2.
E aí acabou. Tomo de rei, sei lá. Tomo de rei e vou aplicar o checkmate ainda. Posso até tomar de bispo, né, se eu quiser. Porque o bispo não tem pra onde fugir. Né? Ele vai ter que correr aqui pra D3, aí dama A7 e mate no próximo, né? Aí acabou. Bom, ele ainda tem cavalo B4, que está completamente frito, né? Partida tensa aqui na escocesa, hein? Partida tensa. O cara jogou de maneira bem agressiva, jogou rápido, né? Os adversários são difíceis de enfrentar mesmo, porque se de algum jeito ele escapa, né, de algum desses golpes aqui no final, eu tenho 1 minuto e pouco pra ganhar, né? É que agora vai ser muito fácil porque ele tá levando mate. Eu vou tomar de bispo mesmo, vai, tá bom. E aí dama 7. E aí foi, né? Mate aqui, mates imparáveis, né? Ele tinha que fazer cavalo B4 entregando, mas não ia resolver nada, né? Beleza. Beleza, a parte tá legal, animada aqui. Estamos chegando perto dos 2100, lembrando que vamos finalizar a série com 2200 e a próxima temporada vai ser até 2000. Então vai ser de 400 até 2000. A ideia é fazer 200 jogos por temporada, né? Vamos lá, vamos para análise. Teve o primeiro jogo, né, hoje, né? Que foi a partida de 2 lances. Olha, totalmente inesperada aqui a precisão. É, inesperada. Se quiser dar um pause aí no vídeo para chutar o número da precisão. Teve um lance brilhante para mim e 73% de precisão. Talvez uma das piores partidas. 73,6, ele fez 63,1. Teve muito. Ali tinha muita chance de ter alguma coisa grave, né? Mas não foi uma partida ruim. Isso aqui é um exagero, 73,6. É um exagero completo. Porque só se tinha alguma coisa muito clara antes, né? 3 chances perdidas. Vamos ver. Teve um brilhante, 3 excelentes, uma imprecisão minha, 5 dele, um erro meu, 3 erros dele, 3 chances perdidas minhas, 2 dele, 0 capivaradas minhas, uma dele. Quase que eu fiz o bingo, quase. Ele quase fez também, faltou aqui em cima, né? E a projeção 1.800 de rating. Valeu, chess.com. 1.600 para ele. A gente sempre muda de opinião, né? Mas eu acho que não foi uma partida tão ruim assim. Qual que foi o brilhante? Ah, o D pro C6, né? Tá bom, vamos lá. Então, E4, ele jogou E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, toma, toma. Né? E o que eu tenho falado para vocês nos cursos? Né? 95% da pessoa que acompanha, que compra os cursos, né, que acaba jogando mais na internet, tem essa faixa aí de 1.000, 1.200, 1.500, 1.600, 1.700, né? E eu geralmente dou umas dicas, né, do repertório que eu recomendo, mas no material de apoio do curso e nos comentários, às vezes eu coloco, ó, se você está no nível mais avançado, mais de competição, tem essa outra ideia que talvez encaixa mais legal. Então, por exemplo, aqui no Bispo C5, no nível mais alto, eu prefiro o cavalo B3. Inclusive, semana passada, 2 semanas atrás, teve uma vitória do Lagrave, MVL, contra o Gukesh numa pensada, com o cavalo B3. Então, assim, ganhou do campeão mundial jogando o cavalo B3, né? Mas o bispo B3 ele é mais fácil de jogar e dá mais chance para o adversário errar, né? Você está ameaçando um golpe simples, mas o pessoal cai, né, com o cavalo C6. E o repertório de aberturas que eu acho bom é aquele que tem um pouco de armadilha, tem um pouco de veneno, mas também tem consistência, né? Vocês que me acompanham faz tempo sabem que eu não gosto de indicar gambitos malucos ou ideias que são só baseadas em armadilhas. Mas eu gosto de sugerir ideias que sejam consistentes e ao mesmo tempo tenham também ameaças, né? Você mantendo aqui a peça aqui, você tem mais chance de aplicar, passar alguma rasteira no adversário. O pessoal vai cair mesmo, né? Não é que é uma rasteira boba, né? E aqui o adversário pode trocar tudo também em D4, que te facilita muito a posição. Trocar as peças em D4. Mas enfim, ele jogou dama F6, tá correto? C3, cavalo de G7. E aqui o lance principal é bispo C4. Essa é uma das linhas boas pro preto, né? E eu lembro que o G3 eu vi que tinha umas partidas interessantes com o G3. Que não é o lance mais indicado, mas tem bastante jogo aqui. Tem 3.200 jogos aqui nessa posição, na história. É o segundo lance mais jogado, o G3. Né? De 3.200 jogos, quase 600 foram G3. Aqui tem vários outros lances também.
Mas esse aqui é o normal, bispo C4. Mas eu gosto do G3 aqui. E o negócio legal do G3 é que o preto tem que jogar D5 para ficar bem aqui. Né? Claro que ele pode jogar rock, tá? Mas eu jogo bispo G2. E agora você tem dificuldade com D5. Eu tenho um jogo muito agradável de brancos. Eu jogo rock, eu jogo F4 às vezes. Posso passar o cavalo para cá. Na minha posição faz bastante sentido. Né? O lado ruim do G3 é D5. Então repara que por isso que eu insisto bastante nessa coisa de fazer uns ajustes de acordo com o rating. Que eu tô falando porque eu tô, né, fazendo um curso para vocês, dando as dicas, mas não é algo que você deve fazer sozinho, tá? Porque é uma coisa muito específica, né? Exige muita experiência você perceber esses detalhes, né? Mas enfim, você concorda que não é tão fácil o preto fazer D5 neste momento, né? Porque qualquer jogador que estudou um pouco de conceito prefere fazer o rock, né? Que parece correto, mas aqui é um pouco impreciso. Afinal das contas, às vezes tem exceções, né? O rock, que a gente sempre fala que é bom fazer o rock rápido, nem sempre é o mais correto, né? Enfim, depois de D5 e segue aí bispo G2 e o preto consegue se soltar um pouco mais, né? Ainda assim, tá normal pro branco. Só que ele jogou B6, ele já critica bastante. Eu joguei F4, que ele já critica horrores também. Ele fala bispo G2, eu não queria deixar bispo A6, né? Tá certo, dama 4 estaria correto aqui. Eu achei que eu já tava. Não sei, ele acha bispo D3. A posição eu vi e achei esquisita. Que eu não roco ainda, né? Eu vou ter que fazer um cavalo A3 meio estranho. F4, sei lá. Não sei. Joga F4, tá bom. Ele critica aqui. Bispo B7, bispo G2. E aí, rocão, curiosamente, é um lance bom pra ele. Rock, tá correto. E agora H5, né? E aqui eu tinha que fazer o B4 imediatamente, segundo o nosso amigo computador aqui. O H4 tá ótimo. Então, olha só. Ó, já vou sair em minha defesa, tá? Ele falou que H4 é um erro. E agora vamos ver aqui na avaliação. Vocês podem ver ali, B4 realmente é um pouco melhor, mas H4 está quase ali. Então não se prendam a isso, tá? Eu tenho falado isso com muita frequência nos vídeos, mas eu preciso falar muito porque o pessoal realmente pega a avaliação do computador como se fosse a verdade absoluta e única. E realmente é o que está mais perto da verdade, mas tem muitas observações nesse processo de ver os lances do computador, né? Então, pô, mudou de 0.1 para menos 0.1 é um erro? Não é um erro. Jamais é um erro. Um erro é quando muda muito a avaliação, né? E é um lance que faz sentido H4, né? Eu realmente paraliso aqui o ataque dele. O B4 pode ser, mas... Ó, eu não vou mostrar de novo, mas enfim, ó. A última vez que eu vou mostrar aqui. Ele mudou de opinião, hein? Ó, não influenciei nada, que o computador não tem esse poder de influenciar o computador. H4 é o melhor lance, viu? Ele desistiu do B4 aqui. Porque pelo jeito ele percebeu que depois de B4 o preto tem um contra-jogo e vai chegar o H4, não sei. Então, assim, é um lance consistente o H4, né? É um lance consistente. Então, assim, não desista. Olha só o momento coach do dia. Não desista das suas ideias tão fácil. Só porque o Engine falou que não é o melhor lance. Às vezes é um lance correto. H4. Ele mudou de opinião aqui. É o melhor lance H4. Ele tá dando como erro. Por quê? Ele tem que dar uma resposta imediata na avaliação. E muitas vezes ele muda de ideia ao computador, né? Então ele jogou G6, que é um lance estranho, agora B4 tá correto. Né? Aqui ele tinha que fazer. Talvez dar uma G6 eu pensei, RH2 e segue o jogo, né? G6 aí, B4 tá correto, com certeza, né? Eu preciso dinamizar esse jogo aqui, bispo D4, CD4. E ele tomou em B4. Né? E aqui de novo começa essa reclamação exagerada do computador, né? Dama D2 realmente talvez fosse mais preciso. Porque dama D2, depois esse cavalo C6 ele manda jogar um D5 aqui. E a dama ficar presa se tomar a torre, né? Mas esse aqui tá ótimo, cavalo C3. Tá ótimo. É um lance excelente, mantém uma vantagem, desenvolve uma peça aqui. Prepara um dama 4, prepara um torre C1 depois. Bispo A6. E aqui tinha o dama 4 como possibilidade, mas torre F2 tá ótimo também. Torre F2 tá ótimo. Torre H E8 e agora dama A4, né? E olha, já tá excelente até agora da minha parte, tá? De novo vou sair em minha defesa aqui, né? Ele jogou cavalo C6, E5 tá correto. Eu totalmente esqueci que eu podia jogar A3 aqui. Se o cavalo sai, cai o bispo, né? Esqueci do A3 aqui. E5 tá bom, dama F5 tá bom. E D5 ele critica um pouco, né? A3 pode ser.
Eu esqueci que tinha um A3 aqui. Porque eu quero deslocar esse cavalo pra tomar esse. Só que esse aqui era mais simples, talvez, né? Pra tomar o bispo. Uma D5 tá ótimo. Dama D2, bispo D2 é excelente. Olha só que lance importante aqui. Porque DC6 não é claro, né? Ele toma em C3, tá confuso, né? Porque toca aqui, toca aqui. Né? Se CD7 ele eu tiro o rei, não tem nada a princípio. Ou até torre D7 mesmo, né? E outra opção que eu tava pensando era cavalo D1, que é ruim também. Aí bispo B5 toca na dama, né? Claro. E aí a dama tá meio sem casa, né? Dama B3 troca as damas. Então B2 foi um lance bom aqui. Que meio que estabiliza a posição. É o tipo de lance que me incomoda muito, porque é um lance lento, né? E a posição tá tensa ali, eu tenho que fazer um lance lento de defesa. Jogou B5, dama B3, tá tudo certo. Aqui não sei que ele tá me xingando, né? Dama B3, cavalo C2, tomei em C6, tá correto, brilhante. Cavalo A1, e aqui essa posição tem qualidade a menos, tá totalmente descoordenado aqui ele, né? Tá com o bispo solto, o cavalo estranho, meu peão ali incomodando o rei dele, né? Minhas peças estão aqui sem suporte, né? Mas estão mais ou menos bem defendidas até. E aqui dama A3 tá ótimo, né? Dama F7 pelo jeito era bom também, dama A3 tá ótimo, ameaça o bispo. Ele jogou B4 única, né? Porque a dama tem que conectar com o bispo ali. Dama por B4 e cavalo C2. E aqui reforçando ali o que eu falei, né? A partida foi bem decente e muito melhor que 73 de precisão, né? Esse é o único momento que acho que eu vou concordar com ele. Porque realmente o Dama 4 eu senti que era esquisito, mas não sabia por quê. Dama 5 tinha cara melhor. Dama 5 tinha uma cara melhor mesmo. É que eu quis manter o contato no cavalo aqui. Esse lance aqui era mais correto. Uma casa preta, né? Foge do ataque do bispo. E se D por C4, bispo F1 ganha também, né? Eu joguei dama 4, que tá ok também, né? Ele tinha esse como recurso, o cavalo D4. Ah, porque esse bispo F1 cheque, e aí cheque eu levo mate, né? Ele vai me dar mate aqui depois. Então o cavalo D4 era um recurso bom. Eu tô melhor ainda, mas tá uma posição tensa. Se a dama tivesse em A5 era diferente, eu acho, né? Eu teria alguma outra coisa. Dama A5, como comparar, né? Ah, e agora tem cavalo D5. Então essa é uma dica boa para você ajudar a entender também, né? Porque ele fala, se dama A4, cavalo D4. E por que não funciona contra dama A5, cavalo D4? Eles têm que colocar no engine e entender, né? E agora eu tenho esse contato aqui em C7, que é muito importante, né? E aí cavalo E6 volta, e aí sim bispo F1 ganha, né? Bom, joguei dama A4. E aí ele jogou D6, e agora sim, finalmente, bispo F1, que eu já tava de olho. Não é o único lance que ganha aqui, né? Tá na cara que o rei dele tá levando muita pressão aqui, muito ataque. Mas bispo F1 tá bom, dama G3, e aí torre G2 ameaçando aqui. E eu tô ameaçando tudo ao mesmo tempo, né? Ele entregou a dama, tomei de bispo, lá. E aí dama A7, tivemos o abandono do meu adversário. Já teve um monte de partida muito pior aqui na série, com a precisão mais alta, né? Essa aqui foi super decente, né? Bem decente aqui a partida. Isso aqui é um pouco raro, tá? Você jogar essa escocesa e o adversário jogar rock grande, né? Mas pode acontecer, não sei. Então, assim, o G3 é uma sugestão legal aqui, que vai estar no meu curso. E o preto tem respostas boas contra G3, mas você tem que ser preciso, né? E você coloca aí nos comentários. Eu acho que D5 não é um lance fácil. Não é um lance impossível também. Mas assim, você vai fazer o rock aqui a maioria das vezes, né? Você vai falar, vou rocar, depois eu penso. Só que agora não dá mais tempo de jogar D5. E o branco já tá bem aqui. Então, repara como. É como se fosse uma pequena armadilha isso aqui. Não é uma armadilha que você vai tentar dar mate no adversário, mas é uma armadilha que você obriga o adversário a jogar um lance assim único, né, para ficar realmente tranquilo. E outros lances aqui você já tá de repente sossegado. Então a armadilha entre aspas é você convidar o adversário a fazer um lance natural, né, que seria o rock. Então G3 é uma variante interessante aqui da escocesa, né, dentro dessa variante que você, quando você comprar o curso, ou se você já está jogando a escocesa, você vai enfrentar essa variante do bispo C5 mais nessa faixa aqui. A partir de 1800, 1900, 2000, né, a gente sabe que no começo o pessoal joga diferente aqui.
Muitas vezes troca em D4, muitas vezes joga esse e depois troca em D4 de novo, né? Que deixa você muito bem de brancas. E é isso, mais alguns ajustes aí na escocesa, para você que já está usando o repertório novo. Né? Então tivemos 2 vitórias hoje, primeira partida nem aconteceu, né? Foram 2 lances. E fechamos com 210 vitórias e 2082 de rate. Se você gostou dos 2 jogos, um jogo, vai. O outro nem contou direito como jogo. Gostou das análises? Não esquece daquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. E a gente se vê na próxima.